produto maravilhoso, pipeline nas alturas e zero de resultado. Por que isso acontece em muitas empresas e principalmente as empresas mais jovens, as startups? Por que empresários tão bem-sucedidos em termos de engenharia não conseguem ter esse resultado tão maravilhoso criando um produto tão bom? Ao longo dos anos do campo de batalha, posso te dizer que basicamente 2 coisas acontecem aí, e é isso que eu quero dividir com você, meu amigo. Antes de tudo, meu nome é Alexandre Mandel, eu mentoro pessoas para gerar mais resultado, para acelerar resultados. Eu também tenho mais de 21 anos de carreira, ainda estou no campo de batalha tanto quanto você. E o que eu vou dividir com você é baseado 100% na minha experiência. Então, eu estou tomando aqui um café com Mandel, de uma caneca de um evento que eu falei essa semana da Telesíntese. Se você procurar no LinkedIn, por aí você vai achar a gravação do evento. E, aliás, muito obrigado, Catalescentes. Garrafa, o copinho é muito bom, tá? Mas vamos lá. Por que o resultado não aparece? Principalmente nessas empresas com soluções muito boas, tá? Eu vou colocar muito boas também entre parênteses, tá? A primeira coisa é, muitas empresas, principalmente de tecnologia, que surgem por aí, elas são basicamente criadas por engenheiros muito bons, tá? E o Brasil tem uma linha de engenheiros extremamente competente, tá? E por que eu digo isso? Eu cansei de ver, e até mesmo nos meus anos nos Estados Unidos, trabalhando com empresas americanas, eu vi muitos brasileiros engenheiros liderando a criação de produtos, liderando produtos maravilhosos. Então, assim, a gente realmente tem uma engenharia de primeira linha no Brasil, tá? Então, a gente é muito capaz de fazer startups que realmente viram unicórnios, né? O que me vem à cabeça aqui é a Vetex, do Geraldo e do Mariano, entre outras, que são startups que deram certo e que provam da qualidade dessa engenharia. Mas o que acontece? Se você pega esses engenheiros muito bons, o que eles não têm geralmente é um traquejo de vendas, tá? E aí que começa o problema. Tem uma cartilha do mercado de SaaS que fala que o fundador precisa fazer as 10 primeiras vendas para ele poder contratar uma pessoa de vendas e replicar o sucesso que ele já teve inicialmente. Essa é uma cartilha e está tudo certo. Só acontece o seguinte, nem todo founder, para falar bonito, né, tem essa habilidade de vendas. Então, muitas vezes, alguns dos nossos colegas aí, eles precisam realmente contratar uma pessoa para vender o que eles estão fazendo. Pois bem, vamos pegar esse caso que eu diria que, olha, é a maior parte, né, assim, falar, olha, para um engenheiro, e nada contra os engenheiros, muito pelo contrário, sou fã. Mas assim, se falar para um camarada que estudou a vida inteira, tá mega focado no desenvolvimento do produto para ele vender, é uma missão muito difícil. E é 2 vezes difícil, sabe por quê? Imagina que você está criando o seu baby, né, o seu bebê, o seu produto, você está com todo o amor ali por aquilo, você está muito envolvido. E vendas é uma profissão de rejeição, amigo. Então, assim, o vendedor vai bater em 100 portas e 99 ele vai tomar um não na cara. E faz parte da profissão. Então, o próprio fundador tomar tanto não na cara, talvez não seja a melhor estratégia. Talvez sim, talvez não. A cartilha diz que sim, mas a realidade, a bem da realidade, é que isso é difícil, realmente é para poucos. Então, assim, para o amigo que não tem a habilidade de vendas e está mais preocupado em desenvolver o produto, não está errado de você ter alguém para vender. Pois bem, o que acontece é, quando se contrata esse alguém para vender, o que eu mais vejo, e assim, me parte o coraçãozinho, é que esses founders, eles acabam caindo no conto da profecia autorrealizável do pipeline. Então, o que eu quero dizer com isso? A profecia autorrealizável do pipeline é: você contrata um vendedor, né, uma vendedora, enfim, ou um time de vendas até, com líderes, mas você cria toda uma estrutura de vendas. E aí, aquele pipeline ele é montado com o decorrer do tempo,
E o founder vê aquele número de pipeline, e vê as oportunidades, vê que os feedbacks iniciais positivos do cliente e fala: "Nossa, meu negócio deu certo". E aí fica vivendo em cima de uma expectativa de pipeline. E veja, o que eu mais vejo, eu falei: "Veja o que eu mais vejo", e é a realidade. Esse pipeline ele nunca converte. E aí o founder ele fica: "Não, mas olha, a gente está conversando com tal e tal empresa, eles gostaram pra caramba. Eu fui lá, eu vi que eles gostaram, né, e tudo mais". Então assim, ele fica e aí às vezes contrata até mais dívida com aquilo, vende uma participação maior da companhia, o que é muito às vezes, muito triste, né, de ver, como diria o Google, muito triste. Então assim, e aí nada acontece. E aí, assim, muitas vezes qual que é o caminho? A startup fecha, quebra, né. Por que que isso acontece geralmente? Porque esses pipelines, eles foram criados muito de uma maneira inspiracional, vamos assim dizer. Esses vendedores vão lá, o cliente, tem chance de comprar, bota no pipeline, e a oportunidade fica rolando, rolando, rolando ali por meses e nunca fecha. Por que que nunca fecha? Porque geralmente a disciplina de vendas não aconteceu, de qualificar muito bem a oportunidade, de saber qual que é o real impacto, sabe, de ser algo muito realista e com muita clareza. Então, assim, e aí eles ficam alimentando essa profecia autorrealizável, porque para eles também é a única defesa de se manter também aquele time. Então fica naquilo até que todo mundo quebra, quebra junto. Então, essa é uma das coisas que mais me quebra o coração quando eu falo com founders, e assim, eu converso com eles. E aí rapidamente eu falei: "E aí, como é que estão os negócios?". "Ah, estão ótimos, a gente está com muito negócio, muita negociação rolando com tal, 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 tal empresa". "Ah, é?". E aí eu vou conversando um pouquinho mais, né, assim, não é que eu sou o sabichão, mas a gente que já está há mais de 21 anos aí no campo de batalha, a gente sabe ler alguns sinais de quando que aquilo é coisa do rolando lero, sabe, information, né. E aí dá dó do founder, porque você vê que ele está acreditando numa coisa que não necessariamente vai virar realidade. Muito provável que não vire. Então, isso é um problema que clássico das startups, muitas vezes, que não vão para frente, tá, a profecia autorrealizável. Talvez aí o raciocínio do founder não ter time e fazer as 10 primeiras vendas seja uma solução, tá. Só tem que lembrar dessa questão que eu falei, da rejeição. Eu acho muito difícil esse caminho, mas pode ser que isso evite a profecia autorrealizável. Mas também nada indica que o founder mesmo não vai fazer essa profecia autorrealizável de pipeline, sabe, colocando no pipeline esperanças de que aquilo um dia vai vender. Então, esse é um caminho muito normal que acontece por aí. Eu vou colocar para você agora uma segunda situação, que aí é o inverso dessa primeira que eu falei para você. Muitas vezes o founder vai lá, contrata um time. Geralmente é um time um pouco mais júnior, mas com muita fome de bola, que eu acho legal. Talvez esses sejam uns caminhos até. Tá todo mundo remando e construindo uma coisa junto. Um tá construindo uma carreira de vendas e o outro tá construindo um produto. E aí os 2 se juntam e vão. Eu gosto dessa ideia, tá. E aí, vamos supor que você tem esse time mais júnior, mas cara, os caras, sabe, essas pessoas trabalhadoras, com muita clareza de vendas, que vão realmente, sabe, ralar e montam um pipeline que, se você for ver, tem próximo passo perfeito, tá bem qualificado, os caras super bem intencionados, sabe, muito realistas, e o dinheiro não vem. Cara, não fecha a venda. E eu já vi isso umas 2, 3 vezes fácil, tá. Por que que isso acontece? Essa é, como diria o Google, muito triste. Porque esse é o momento em que o founder tem que ter muita clareza de que o produto dele não tem o famoso Product Market Fit, é o PMF. Não tem, bicho. Então, assim, o mercado não está comprando o seu produto. Existe disciplina de vendas, existe, sabe, você está fazendo tudo certinho, cara. Mas o seu produto não vende. E isso, lembra da questão do baby, que o cara tá criando o babyzinho dele, né? É aí que o bicho pega, porque assim,
são poucos os founders que vão ter a clareza mental de falar: "Opa, espera aí, tem algo errado aqui, meu produto não está apetitoso para o mercado". Então esse, assim, esse é o pior, tá, porque significa que o que a empresa produz, o que ela fabrica, né, de certa forma, eh, não vai para frente, bicho, é hora de mudar o negócio, de pivotar, né, que é a palavra mais correta do mercado, e startups pivotam muito de mercado, de de mercado, de produto, de oferta, enfim. Nisso daí que eu indico que essa é a real razão desses fundadores estarem com acompanhamento, mentoria pro bono, sei lá, cara, se você quiser, de gente que já fez isso de verdade. Não só os que têm crachá bonito, tiveram crachá bonito na sua carreira toda, mas nunca construíram porcaria nenhuma, só estavam lá na arquibancada de pipoquinha comendo e vivendo daquilo, tá. Isso é muito importante. Então, uma das maneiras, vamos supor, de você chegar num faturamento de R$ 100 milhões ou de dólares, é também você contratar gente que já trabalhou nessa condição, já construiu nessa condição, porque o cara sabe as nuances do campo de batalha. Eu sempre dou aqui, toda semana aqui, um prompt de AI ou uma indicação, e essa aqui, eu não vou fazer isso, porque é um papo muito sincero de founders que eu vejo por aí, tá, que eles sofrem por conta de um desses 2 motivos. O AI, ele pode vir a ajudar, principalmente para você ver a coracidade do pipeline, eu já falei isso nos vídeos anteriores, tá. Porque com ele você pode cruzar o que está no CRM com reais sinais de acontecimento, a agenda do vendedor, se teve as reuniões, quantas reuniões ou calls, sei lá, conferências, as anotações dessas reuniões ou as transcrições de conferências. Você pode ir cruzando esses sinais para ver com isso. Idealmente, até se você tem um marketing digital, de repente começar a fazer um tracking de realmente se o cliente teve visitação ao seu website, baixou o white paper, sei lá. Aí são sinais reais e com AI faz muito bem isso daí. Mas assim, um desses 2 casos não é AI que vai te salvar. Então assim, um time que cria pipeline fantasioso ou seu produto que não funciona, não é apetitoso para o mercado, não é a solução de AI que vai salvar a sua vida. É um problema muito mais sério, muito mais profundo, tá. Então, eu queria deixar essa reflexão aqui para vocês. Se você é um fundador que está assistindo esse vídeo, pense um pouco nisso. Se quiser trocar uma ideia aí, a gente troca, tá? Mas cuidado com a profecia do pipeline autorrealizável, ou você está forçando a mão na venda de um produto que não é apetitoso, tá bom? Gente, é isso. Espero que essa reflexão seja boa e a gente volta aí na próxima semana. Quem sabe eu um pouco menos louco e louco. Todo mundo tem um pouco. Tá bom? Valeu, que o papai do céu ilumine vocês. Até mais.